Olá pessoal, bem, vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos em nosso vídeo anterior a respeito da necessidade que a igreja diz ter de um reavivamento. No entanto, antes eu quero convidar você, primeiro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e segundo, assista ao vídeo anterior para que você possa ter uma compreensão um pouco mais clara e ampla a respeito deste assunto. Bem, vamos lá. Reavivamento, reforma ou restauração. Preste bastante atenção nesta última palavra. A igreja cristã, na verdade, tem insistido neste tema que seria a sua grande necessidade, um reavivamento. E ao longo de décadas e até mesmo de séculos, este tema tem sido pregado, mas, gente, esse reavivamento tarda em chegar. Parece que não chega nunca. E há ainda algumas denominações que, quando ouvem falar que outras denominações estão passando por despertamento, reavivamento ou avivamento, qualquer que seja a palavra que você queira usar, essas denominações têm a tendência de considerá-los como falsos. Pode até ser, e neste século XXI é bem possível que seja e até mesmo provável que seja, mas na verdade isto soa como uma desculpa para a sua mornidão de uma igreja laodiceana. Bem, a igreja tem se valido dos seus teólogos, dos seus doutores da lei e até de homens ditos inspirados para afirmar que a igreja tem sim essa necessidade. E não discordamos de todo disso, mas passadas algumas décadas e em alguns casos até séculos, eu tenho me perguntado sim, será que as palavras desses teólogos, desses estudiosos, permaneceram estáticas ao longo de 100, 200 anos? Uma suposta necessidade da igreja de um reavivamento, será que ainda persiste depois de tanto tempo? E quando será que irá chegar? Bem, que igreja neste século XXI pode se identificar com a igreja de Filadélfia, aquela descrita pelo apóstolo João em seu livro do Apocalipse? Algumas podem até se considerar ou se orgulhar de terem se identificado com ela no passado, mas esse tempo passou e as igrejas hoje são todas laodiceanas, ou seja, além de tudo, estão soberbas e dizendo-se, todas elas, todas as denominações, dizendo-se possuidoras da verdade, são pobres, cegas, miseráveis e estão desnudas, conforme a descrição dada lá para a igreja de Laodiceia. Fica difícil falar de reavivamento para uma igreja que teima em ser laodiceana. Uma igreja, enquanto permanecer laodiceana, não experimentará reavivamento algum. Então vejam só, antes de um desejável reavivamento, não estaria faltando alguma coisa? O que será que estaria faltando? Reavivamento e reforma definitivamente não são termos bíblicos, mas restauração, sim, é um termo bíblico. E o que significa restaurar? Restaurar não é reformar. Você pode ir no Google e vai encontrar que restaurar é reformar, mas biblicamente restaurar não é reformar. Você já ouviu falar de restauro? Pois é, restauro é a obra de um artista plástico de restaurar uma tela, um quadro, uma pintura danificada, deixando igualzinha ao seu original, de maneira que ninguém mesmo vai perceber
qualquer diferença. É muito mais do que, vamos imaginar, uma funilaria que se faz em um automóvel. Quando uma pessoa com um pequeno conhecimento vai ver que aquele automóvel passou por uma reforma. Biblicamente, então, restaurar, sabe o que significa? Significa voltar às origens. A igreja precisa voltar às suas origens. Que origens? Basta ler o livro de Atos e você vai ver a que origens a igreja precisa voltar. Quando a igreja de Atos desapareceu, ali por volta do quarto século, nunca mais voltou às suas origens. Pelo contrário, tornou-se uma instituição e aí perdeu a fé, aí perdeu o amor. Ao falar de reavivamento, a igreja, eu digo as denominações em geral, a igreja ficou atordoada. É isso mesmo, a igreja ficou tonta. Por quê? Porque se desencaminhou e aí perdeu o rumo, especialmente, como dissemos, depois do quarto século, e agora ela vê que está faltando alguma coisa e não consegue discernir o que é que está faltando e diz ser um reavivamento. Mas eu digo a vocês, a igreja precisa mais do que um reavivamento. A igreja precisa de restauração. Só que restauração tem implicações que se contrapõem aos desejos da igreja desse século XXI de se tornar grande, porque restauração significa voltar às origens para ser grande, não aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus. Vejam o que diz o livro de Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 5, verso 21. Restaura-nos a ti, Senhor, e seremos restaurados. Renova os nossos dias como dantes. Quando Jeremias clamou por restauração, ele sabia que estava implícito, que era necessário voltar aos tempos, como ele disse, de antes. E a melhor compreensão para restaurar é voltar para avançar, voltar para prosperar. O próprio Jeremias, no seu livro agora, no capítulo 6 e no verso 16, diz o seguinte: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Eu nem vou ler o final do verso, ou melhor, vou até ler. Não andaremos. E eu quero dizer para vocês que a igreja neste século XXI parece dizer a mesma coisa de outra maneira, de forma sutil, dizendo, isso não se aplica a nós. É? O pior cego é aquele que não quer ver. A testemunha fiel e verdadeira que escreveu para a igreja de Laodiceia, ela disse, aconselho-te que de mim adquiras colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Olha, gente, eu gostaria de encerrar este assunto envolvendo a questão do reavivamento por aqui, mas vejo que não vai dar. Mais um vídeo será necessário, porque eu entendo que é preciso deixar claro que a igreja precisa mais do que reforma, a igreja precisa mais do que reavivamento, a igreja precisa de uma restauração, e é o que vamos ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você, até lá!